estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Não olhes para trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Se Deus é o sol, somos a terra, então vamos nos iluminar. Se a vida é a chance de nos melhorar, vamos então aproveitar. Não olhes para trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Com o pé na estrada. Boa noite a todos, que Jesus abençoe nosso estudo da noite. Meu nome é Tiago, estamos participando aqui de uma gravação, fazendo a transmissão do Centro Espírita Allan Kardec de Itaberaí. Nós iremos fazer inicialmente aqui a nossa prece e em seguida, hoje iremos estudar o tema O Advento do Espírito de Verdade com o nosso irmão Pedro Henrique de Goiânia, que irá fazer para nós o estudo, a abordagem desse capítulo dessa noite. Vamos pedir a todos inicialmente para fazer nossa prece de abertura. Vamos fechar os olhos para a melhor sintonia. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade de compreender, Senhor, um pouco mais dessa doutrina que nos consola, nos ampara. Fortaleça, Senhor, nossos lares, ampare nossos familiares. Abençoe, Senhor, toda a humanidade que passa por dores, por sofrimento, por perda de entes queridos. Abençoe todos aqueles que estão apostos na saúde, todos aqueles que estão ligados diretamente ou não à Covid-19. Abençoe o pessoal, Jesus, da limpeza, dos transportes, dos hospitais, que são as pessoas de frente, Senhor Jesus. Ampare seus corações, abençoe seus familiares e pedimos, Jesus, nesse momento de estudo do Teu Evangelho, que possa em nós fortalecer a fé, a esperança e a humildade, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, direcionando aqui a palavra Pedro Henrique, fazendo um estudo para nós dessa noite. Paz a todos. Olá, caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. É uma imensa alegria, vir conversar um pouco sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo com todos vocês, para instrução nossa, para aprendizado nosso. Bom, meu nome é Pedro, sou trabalhador do Centro Espírita Irmão Auro de Goiânia e, mais uma vez, digo que é uma imensa alegria estar aqui para falar, para comentar, para estudar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tratar aí no capítulo 6, o item que trata o advento do Espírito de verdade. Muito bem, por que falar do advento do Espírito de verdade? Bom, primeiramente nós precisamos recordar que Jesus, lá em João capítulo 14, ele nos prometeu
um Consolador. Lá ele nos diz mais ou menos assim, ó, se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, né, que permanecerá convosco, que vos fará lembrar, recordar coisas que foram esquecidas, né, e também traria novas informações, né, novos conteúdos. Acontece que o Espiritismo veio, conforme Jesus prometeu, né, 18 séculos da sua promessa, cumprir o que Jesus tinha dito, né, e preside ao advento, né, a condução do processo de implantação e todas as revelações proporcionadas pela doutrina espírita. Quem coordena esse trabalho é o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, assim como Jesus nos diz, nos reforça, né? O Consolador prometido, ele não veio sobre a personalidade de alguém, assim como as outras revelações, né? Como seria ali a primeira revelação sendo Moisés, né? E a segunda revelação, o próprio Cristo, né? Por que ele diz que enviaria outro Consolador? Porque naquela época era o próprio Cristo, né? Expresso ali de maneira material, o Consolador, né? Tantas curas, tantos auxílios, tantos esclarecimentos que foram proporcionados por Jesus, de tal maneira que 2000 anos após, né, nós observamos uma imensa transformação. Claro que ainda não chegamos no mundo assim feliz, né? Mas por conta da postura do ser humano, né? Por conta dos desvios proporcionados pelo ser humano, viciado, né, no egoísmo, no orgulho, na vaidade e outras vicissitudes, acaba corrompendo, né, muito que o próprio Cristo ensinou, né? E aí, adentrando ao estudo desta noite de hoje, deste momento, vamos falar sobre o advento do Espírito de Verdade, que na verdade é um trechinho que está lá no Evangelho, cujo autor é o Espírito de Verdade. Que ele nos diz assim, ó, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Quem é que esteve em outros tempos, né, para falar, para trazer a verdade, dissipar as trevas para nós, né? No caso aqui, para os transviados filhos de Israel? Quem que, como fez antigamente a minha palavra, quem fez isso aqui? Então ele está falando aqui que o Espiritismo hoje, na verdade, vem rememorar o que foi feito no passado. E aí é importante destacar, né, essa perguntinha aqui. Quem é o Espírito de Verdade? Então existe uma certa confusão na doutrina espírita, né, em meio, né, à interpretação que alguns espíritas fazem, uns afirmando que o Espírito de Verdade na verdade não seria um espírito, mas seria ali uma pleiade de espíritos que vieram ali com a responsabilidade, com o objetivo de trazer a doutrina espírita. Tem aqueles outros irmãos, ceareiros da doutrina espírita, que defendem que, na verdade, o Espírito de Verdade é a figura de João Batista. Mas a maioria dos espíritas, né, acreditam que os dados mais fundados, mais sérios, levam a crer que o Espírito de Verdade melhor dizendo, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus. E é com este pensamento que nós vamos conduzir o restante dessa breve apresentação, né? Focando o Espírito de Verdade é o Cristo. E para isso nós gostaríamos de apresentar algumas evidências, né? Alguns fatos que nos permitem chegar a essa conclusão.
não é um estudo exaustivo, não é um estudo que são alguns pontos em função do tempo que nós temos, mas de profundas reflexões. Bom, primeiramente, ele vem nos dizer, Kardec vem nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside. Eu vou parar aqui para nós analisarmos especialmente esse trecho aqui em destaque na cor verde. Bom, o primeiro deles diz respeito a essa afirmação, que o Espiritismo é obra do Cristo. Ora, como todas as outras revelações, como todos os outros missionários, né, estão sob a coordenação de Jesus, que é o governador da terra, é natural que estas ocorrências elas estejam sob a tutela de Jesus, né? Então, no campo filosófico, no campo religioso, no campo da ciência, tudo que nos permeia a humanidade, todos os avanços que foram feitos, todos aqueles ensinos de elevada moral, né, do mais antigo, do mais distante filósofo que possa existir, né, estão sob a coordenação de Jesus, né, que é o governador da terra. Inclusive, Emmanuel afirma para nós, né, que Jesus está conosco desde o momento em que a nebulosa se desprendeu do Sol, né, que viria dar origem ali ao que nós conhecemos do planeta Terra hoje, né, alguns bilhões de anos posterior. A segunda afirma que ele, ou seja, o Cristo, é quem preside este processo de regeneração, de implantação da doutrina espírita, né, cujo foco é a regeneração do nosso planeta. Nós não vamos encontrar uma afirmação taxativa de Kardec dizendo o Espírito de verdade é Jesus. Mas, se analisarmos esse outro texto aqui, que está lá na Gênesis, nós vamos chegar a essa conclusão. Olha só esse trecho aqui, ó. Vou começar aqui. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então, como assim? Aqui ele está falando que quem preside é o Cristo. Kardec está falando que quem preside é o Cristo. Já em outro livro ele está afirmando que é o Espírito de verdade. Seria uma incoerência de Kardec? Ou seria, na verdade, uma afirmação que nos permitiria a deduzir que o Espírito de verdade é Jesus, né? Eu fico com essa segunda opção, né, que ela esclarece que o Espírito de verdade é Jesus. Nós percebemos que nós não vamos ver a assinatura de Jesus, exceto em algumas mensagens apócrifas que constam lá no Livro dos Médiuns, né, ou seja, mensagens falsas, que vêm ali assinadas por Jesus, mas que não são de Jesus, naturalmente, pelo teor delas. Kardec não colocou, né, desta forma, indicando que havia uma mensagem de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que, como nós estamos vendo agora, o Espírito de verdade é o próprio Cristo. E existem algumas mensagens de Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para mais umas informações. Por exemplo, essas aqui, ó. Erasto é um dos espíritos que fala sobre o Espírito de verdade. Então, aqui na Revista Espírita de 1861, setembro de 1861, nós temos a mensagem de Erasto em que ele afirma o seguinte: não podereis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso Mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Destaque para o trechinho verde. O Espírito de verdade, nosso Mestre. Como assim? Nosso Mestre bem-amado, o Espírito de verdade?
teríamos outro mestre bem amado, senão o próprio Cristo? Nós sabemos que o próprio Jesus, né, o próprio Jesus Cristo, nos diz que não nos chamássemos aos outros de mestre, pois que mestre só havia um, e era ele próprio. Como assim? Erasto chamando o Espírito de verdade de mestre? Não dá para nós, mais uma vez, entendermos que Espírito de verdade é Jesus. Essa outra mensagem. Quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Olha só, esse trechinho aqui está lá na Revista Espírita também, em outubro de 61, também de Erasto. E vamos ter mais uma mensagem que foi recebida em 1863 pelo Espírito de Erasto, em que ele afirma: estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. Ora, o nosso Senhor, que é único, é o Cristo, né? É o Cristo, que é aquele que governa, que vem ser para nós, né, a fonte de exemplos de inspiração para as nossas condutas, visando a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Então nós vimos aqui em 3 ocasiões Erasto atribuir características que são únicas e exclusivamente de Jesus, atribuir a esta entidade que ele nomeia como sendo Espírito de verdade. Aqui nós vamos ver André Luiz falar sobre, lá no livro Os Missionários da Luz, sobre o Espírito de verdade. Na verdade não é o próprio André Luiz, mas é o dirigente ali que coordena os trabalhos e que André Luiz participa nesse livro Os Missionários da Luz. Embora esteja aqui Emmanuel, né? Ficou um errinho aqui, mas é André Luiz. Tá? Constitui meio de comunicação. A mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Aí aqui vem um importante trecho que é para a nossa reflexão. Que vem uma pergunta: por que audácia e incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, se não me falha a memória, é Aulus, mas se não for, é o mentor, né, do livro lá, Missionários da Luz, tá? Não vamos nos prender aos nomes aqui. Mas o Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, então ele está afirmando de forma categórica que o Espírito de verdade é o Cristo, né? O próprio Cristo. Né? Mais um. Leon Denis informa sobre o governador da Terra. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver sendo atribuída mais essa responsabilidade ao Espírito de verdade. Então Leon Denis fala que ainda hoje ele preside, ele quem? Jesus, né? Preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu, governador espiritual desse planeta. E é sob a sua direção oculta e com seu apoio que se opera essa nova revelação. Qual é a nova revelação? A doutrina espírita, que sob o nome moderno de espiritualismo, vem restabelecer sua doutrina, a doutrina do Cristo, a doutrina de amor ao próximo, a doutrina de respeito e observância das leis de Deus. Restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento de sua natureza e dos seus destinos. Então, Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele afirma para nós que Jesus é o governador da Terra. Enquanto que na Revista Espírita, Kardec coloca para nós, lá em 1864, que esse trechinho aqui para a gente observar, né? Cada um procurará pela melhoria de sua conduta adquirir este direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Então, meus amigos, com base nessas informações, é claro que elas são poucas, restritas, mas existem inúmeras outras que, em função do nosso tempo,
e até o foco do nosso propósito de reflexão coletiva aqui, nós não temos condições, dá para afirmarmos de forma categórica que o Espírito de verdade é Jesus. Então, esta mensagem que consta no item 5 e no item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, é, na verdade, uma mensagem de destino de Jesus a cada um de nós, né? Vem trazer ali algumas reflexões para nós, né? Então vamos a ela. Que orientações Jesus nos traz nessa mensagem, né? Constando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos analisá-la. Então venham como outrora, taraná, que nós já lemos, né? E aí ele fala, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Então o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo, é a relembrança dos ensinos de Jesus, não só no teor, nas suas palavras, né? Mas principalmente nas atitudes, que são o que realmente importa. Ele tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas, se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Então Jesus vem revelar, por meio do advento do Espírito de verdade, revelar, né, inúmeros fatos que no momento em que ele esteve entre nós, há 2000 anos atrás, era impossível, né, pela maturidade moral, intelectual que nós experimentávamos a essa época, né? Então, uma das coisas que essa mensagem tem o caráter de mostrar para nós que ele cumpriu, né, a sua promessa de pedir a Deus para enviar um novo Consolador. E eis que a doutrina espírita vem, né? E quem preside, quem coordena esse trabalho de implantação do Reino de Deus aqui na Terra, né, por meio do esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona, é Jesus, né? Vem nos dizer que a seguinte informação, vem nos alertar. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Então é incoerente pensar que, ainda é incoerente pensar na figura de um Deus punitivo, de um Deus que quer impor o medo, impor o pavor, né? Muito pelo contrário, ele quer que nós nos amemos uns aos outros, que nos respeitemos, né? Que assim como a gente ama um semelhante, por reflexo, nós estamos amando a Deus, né? Ele quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, né? Desencarnados, então, né? Vos socorrais mutuamente, e que não se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede. Então não é o advento de uma personalidade, mas de inúmeros espíritos sob a coordenação de Jesus espalhados por todo o globo terrestre, trazendo essas mensagens consoladoras, né? Quantos espíritos não participaram da codificação? Quantos espíritos não estão atuando, né, nas diversas religiões até? Porque, na verdade, essa questão de religião é uma questão nossa, né? Porque nós ainda precisamos, ou nos sentimos mais confortáveis assim, né? Mas que, a partir do momento que nós avançarmos enquanto civilização, do ponto de vista moral, nós vamos ver que a fraternidade é que vai reger as relações entre os povos. Então não vamos precisar dizer que somos da religião A, da religião B, da religião C. Muito pelo contrário, a religião vai ser o cumprimento das leis divinas, né? Em especial a lei de amor ao próximo, a lei de amor, né? que coordena, que liga todas as demais. Ele reforça que, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. E para a recondução, nada melhor que relembrarmos, né, aquela parábola do filho pródigo, que vai e gasta todo o dinheiro, e vive na lama, e vive no sofrimento, até que ele chega a um ponto e pensa, como assim?
até o servo do meu pai está vivendo melhor que eu. Então eu vou voltar para o meu pai. E aí, imaginando que teria ali uma resistência do seu pai, muito pelo contrário, chega e vê seu pai de braços abertos, que o acolhe, que lhe dá roupas limpas, que faz uma verdadeira festa para receber aquele seu filho querido. E assim, por esse ensinamento, Jesus mostra o comportamento do nosso Pai, do Criador, né? Que mesmo cheio de falhas, cheio de erros, né? De crimes até, que nós tenhamos cometido nesta encarnação ou de encarnações anteriores, Jesus, melhor dizendo, o nosso Pai está de braços abertos, aguardando, porque a partir do momento que a gente decide mudar e observar as suas leis, cumprir as suas leis, como? Fazendo bem, fazendo a caridade, né? Renovando-nos intimamente, Ele está de braços abertos para nós. Né? Mais uma importante mensagem que Jesus nos traz. E Ele faz um alerta para os espíritas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então ele vem nos dar uma ordem, né, uma direção. A primeira, amai-vos. Né? Então primeiro de tudo nós precisamos amar o nosso semelhante, a nossa família, dentro de casa, amar os nossos amigos, mas amar também os nossos inimigos, aqueles com quem nós não nos damos bem, aqueles com quem nós temos alguma divergência. Né? E o segundo ponto é o de instruí-los, porque a gente precisa entender como que funciona, como que nós funcionamos, para a gente aprender a amar cada vez mais. Porque no cristianismo, ou seja, nos ensinos de Jesus, advindos do Cristo, estão todas as verdades. Se tem alguma coisa incoerente ali, é em razão da influência humana, dos vícios humanos, dos equívocos que o ser humano tem e teve ao longo da história. Né? Então, qualquer incoerência que ali possa existir são de natureza humana, né? Que modificou, que ocultou, né? Passagens, exemplos, ou transformou ali, mudando o sentido do que o próprio Cristo nos disse. Por isso a necessidade, em primeiro lugar, de amar, e em segundo lugar, de instruirmos. Jesus nos diz que vem instruir e consolar os pobres deserdados, né? Confirmando aquilo que ele fez durante todo o seu messianato. Não foi isso? Ele não esteve sempre do lado dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos necessitados. Sempre esteve. E não é diferente. Né? A doutrina espírita nos mostra que nós devemos auxiliar os nossos irmãos, né? Todos os nossos irmãos, todos os sofredores de toda ordem, seja de ordem física, seja de ordem moral. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Então, se Jesus, não havendo a necessidade de passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, ele faz isso de uma forma a demonstrar o seu amor a toda a humanidade, pois que ficaria marcado todos os seus exemplos, como um cordeiro foi sendo conduzido ao sofrimento, à crucificação, todos aqueles padecimentos que ele passou, nós também vamos vivenciar os nossos. Não daquela semelhança, não daquele formato, né? Mas de acordo com a necessidade de cada um. Por isso a doutrina espírita nos esclarece o processo da evolução por que nós passamos, né? Pelo qual nós estamos passando. Nós temos a necessidade de apagar as faltas do passado, né? Então todas as dores fazem parte do nosso progresso. E uma coisa Jesus nos afirma, né? À medida que a gente passa de forma resignada a essas provações, né, os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. Daí mostrando um grande ensinamento, que é o da resignação.
Não quer dizer conformismo, mas sim entender que aquela dor ela tem um objetivo e que aquela dor também ela é finita. Nós podemos ter confiança de que dias melhores estão por vir. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Às vezes nós paramos no meio da nossa dor, mergulhados ali naquele sofrimento e pensamos, nossa, ninguém se importa por mim. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca se esqueceu de nós. Às vezes nós não estamos dando a abertura necessária, porque a porta do nosso coração ela abre dentro. Jesus está à porta, aguardando para ser aberta. Então ele, como um jardineiro que cuida, que apara as arestas, que rega, que traz toda aquela adubação, né? que facilita o desenvolvimento da planta para que ela seja frondosa, bonita, né? Que aquela flor possa exalar o seu perfume. Jesus cultiva as nossas almas, a minha, a sua, que acompanha desse lado. Por isso, a importância de observarmos pelos ensinamentos, não pelo conhecimento apenas, mas pelas nossas ações. Eu estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem que está conosco? Jesus. Quem que é o apóstolo que o instrui? É a figura de Allan Kardec. E uma curiosidade, né, que lá no livro Universo e Vida, o espírito de Irmão Auro afirma que Kardec foi o apóstolo Tomé, né, que conviveu com Jesus. Então, a gente inclusive consegue perceber algumas características, né, da figura de Kardec, por ser ali a postura científica, de não aceitar qualquer informação como verdadeira, né, de confirmar por fontes diversas se aquele conteúdo, se aquela mensagem é verdadeira, né? Então, a figura de Tomé, né, que para crer ele teve que ver, ele teve que pôr a mão na ferida do Cristo, né, como Cristo estende as mãos para ele, ó, toca a minha mão e vê a minha chaga, a minha ferida. E só a partir de então que Tomé acreditou, né, que era Jesus após a crucificação, né? Então, a figura de Kardec como sendo o seu apóstolo, né, o responsável, o coordenador deste trabalho que é dirigido por Jesus, e aqui na Terra a coordenação por juntar essas informações obtidas dos Espíritos, né, e trazer ao conhecimento da humanidade encarnada, né, naquela época. E aí, meus amigos, encerrando essa reflexão, Jesus nos convida a beber na fonte viva do amor e prepararmos, cativos na vida, a lançarmos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modelar vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. E para beber da fonte, né, desses ensinos, deste conteúdo, a doutrina espírita ela é repleta de conteúdos, de livros doutrinários, de vários, de uma abrangência enorme, filosóficos, científicos, romances que demonstram exemplos para nós, né, livros técnicos, desde os primeiros, né, da codificação de Kardec, o Pentateuco, as revistas espírita, até os livros, as centenas de livros ali psicografadas por Chico Xavier e por inúmeros outros médios, porque a doutrina ela mostra que essa terceira revelação ela não é de uma figura, como foi a primeira na imagem de Moisés, como foi a segunda na imagem do Cristo, né, de Jesus Cristo. Esta terceira revelação ela é coletiva. A coordenação é de Jesus, mas ela é coletiva, porque os espíritos superiores, trabalhadores, discípulos de Jesus, eles têm missões diferentes nos vários setores da sociedade, né, e da humanidade. Por isso convidamos a estudar, a estar conosco, né,
cada vez mais estudando e esclarecendo para nos tornar pessoas melhores. Quero convidá-lo nesse instante a se preparar para a fluidificação da água. Você pode pegar um recipiente com água, né, colocar ali próximo de você, para durante o momento do passe, que vai acontecer à distância, porque o nosso pensamento não tem barreiras, então nós podemos pensar e esta água vai ser magnetizada, né, se tornar aí um alimento espiritual, um fluido espiritual. Ok, meus amigos? E ao retornar, faremos a prece de encerramento e agradecimento por esses minutos tão importantes. Pelo menos para mim foi muito importante, imagino que para vocês também, que tivemos neste dia de hoje. Mesmo distantes, fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando o corpo e a alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor.
guarda-nos na tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, agradecemos o nosso estudo. Pedro Henrique, que trouxe para nós aí a temática dessa noite, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus abençoe seu lar, seus familiares. Muita paz e saúde aí. Forte abraço, Pedro. E antes de nós encerrarmos com a prece final, gostaríamos de convidar todos vocês. Esse ano nós estamos já empenhando na divulgação do Encontro Fraterno Alto de Souza, que vai ocorrer semana que vem, no dia 29 e 30 de agosto. Será no sábado e domingo da semana que vem. Desde já, nós estamos já convidando todos para participar conosco através aí das inscrições. Nós iremos postar aqui logo abaixo desses vídeos o link para já preencher os formulários, para a gente ir capturando já essas informações de vocês, que vai ser o e-mail, quem tiver e-mail ou o telefone, para que nós possamos criar o grupo de WhatsApp. Para a semana que vem nós estarmos encaminhando para vocês essas informações e essas modalidades nossas de estudo, que será via transmissão online também. Então, será um momento nosso aí de participação. Teremos instrutores de Goiânia que irá nos auxiliar na transmissão online aí dos estudos do Encontro Fraterno Alto de Souza. Que Jesus abençoe seus lares, muita paz. E pedimos todos para continuarmos aí em oração, para que possamos, neste momento de transição planetária, esse momento aí de mudanças vibracionais do nosso planeta, estarmos mais sintonizados com o bem. Paz a todos, que Jesus abençoe. Iremos encerrar aqui com a prece final. Então vamos pedir a todos para fechar os olhos para a melhor sintonia. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, o estudo. Abençoe, Jesus, nossos lares. Abençoe, Senhor, nossos familiares. Pedimos em especial, Senhor, para fortalecer em nós a fé, a esperança e a paz. Abençoe, Jesus, nesses momentos que estamos sintonizados contigo através dessas transmissões online, todos com o mesmo objetivo de compreender um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Fortaleça nós nessa caminhada terrena. Muito obrigado, Jesus, e nos conduza sempre para o bem, que assim seja. Boa noite a todos, paz e saúde para todos, que assim seja.